Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus nos abençoe e que Jesus, esse sol da Galileia, possa ser amparo e consolo para os nossos corações. Que possamos, nestes instantes em que direcionamos a nossa atenção às reflexões trazidas pelo Mestre, podermos senti-lo junto a cada um de nós em nossos lares. Podemos perceber a presença viva do Cristo trazendo-nos paz, serenidade, amor, e que, tocados por esse Cristo, possamos nos esforçar para caminhar em direção a Deus. É com o coração também muito agradecido que nós nos colocamos aqui hoje para tratar desse tema, os bons espíritas, que é o item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. E nós registramos então a nossa gratidão à casa, à Cavile, na pessoa da Rosana, que nos fez o gentil convite, que nos possibilitou então esse espaço para partilharmos do pão da vida. E nesse texto, nesse belíssimo texto, que certamente Kardec o escreve sob a influência mediúnica, né, sob a influência daquela mediunidade que nós encontramos lá em O Livro dos Médiuns, da intuição. Certamente o codificador ali estava envolvido pela pleiade de O Consolador Prometido, por aqueles espíritos luminares que o intuíram reflexões tão valiosas, tão belas, como as que encontramos neste texto. E para nós iniciarmos, eu gostaria de destacar, chamar a atenção para o fato de Kardec ter inserido esse texto justamente no capítulo 17, no capítulo intitulado de Sede Perfeitos, capítulo em que o codificador extrai aquele fragmento lá do capítulo 5 de Mateus, aquele mesmo capítulo em que nós encontramos as bem-aventuranças, aquela belíssima cena que nos fala a alma e que sempre nos toca profundamente, onde Jesus fazia ali uma reatualização de alguns mandamentos passados e trazia-nos uma espécie de atualização, ampliando o alcance da lei, já que ele não veio para destruí-la, mas sim para dar cumprimento a ela, ampliando a compreensão dessa lei. E naquele momento, ali no verso 44 ao verso 48, nós encontramos um registro, que é aquele que Kardec extrai para comentar, para ser o tema central do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que eu peço licença aos companheiros para poder fazer a leitura, como está lá registrado em Mateus, quando Jesus nos diz, Mateus registra, na verdade, a fala do Cristo, dizendo-nos: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensas tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aqui nesse belo fragmento, registrado por Mateus, nós encontramos um elemento precioso para desenvolvermos o raciocínio que pretendemos acerca dos bons espíritas, que é o termo perfeição. Mateus escolhe esse termo, que no grego é teleios, que tem o mesmo sentido que no aramaico, mas que esse sentido, tanto no grego quanto no aramaico, difere um pouco daquele que nós compreendemos na língua portuguesa. Teleios diz respeito a essa exortação, né, de ser de perfeição, ela diz respeito a uma espécie de perseguir algo, mais especificamente perseguir um alvo, perseguir uma meta, perseguir um ideal. E com a doutrina espírita nós nos questionamos então, que meta é essa? Que ideal é esse a que o Cristo nos convida, quando ele nos exorta a sermos perfeitos? O Jesus aí, a partir dessa interpretação, ele está nos convidando a seguir algo, a perseguir algo, muito mais do que
atingirmos uma condição de perfeição absoluta, que é impossível à criatura humana, como nos esclarecem os Espíritos no primeiro texto desse capítulo, de Evangelho segundo o Espiritismo, características da perfeição, caracteres da perfeição, nos dizendo que não é possível a criatura humana tornar-se perfeita, pois aí ela se igualaria a Deus. Isso não é dado à sua criatura se igualar ao Criador, mas sim atingir um grau de perfeição relativa. Mas mais que isso, né? Jesus aqui não nos diz de uma condição em que nos igualamos a Deus, mas sim de um movimento em que fazemos, de um movimento da nossa alma para nos encontrarmos com Deus. E nesse sentido, essa perfeição entendida assim como perseguir um ideal, seguir a algo, com a doutrina espírita nós nos questionamos que ideal é esse e nós encontramos a resposta lá em Livro dos Espíritos, na questão de número 625, tão conhecida de todos nós, tão comentada por todos nós, onde o senhor Allan Kardec irá questionar a Pleiade de O Consolador Prometido, se já foi dado à humanidade um modelo de perfeição, um guia que possa servir-lhe, né? Uma pessoa, um exemplo que possa servir-lhe de guia e modelo. E os Espíritos nos dão uma das menores respostas de toda codificação, se não a menor. Em algumas traduções vê de Jesus, em outras apenas Jesus. Nos colocando Cristo aí como sendo a nossa meta. Jesus como sendo o alvo a ser perseguido, o alvo a ser seguido. Quando Cristo nos convida a sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, de alguma forma Ele está nos convidando a segui-lo. Para quê? Buscando a Jesus, seguindo a Jesus, nós possamos dar cumprimento à lei do progresso, a essa lei que nos conclama justamente a nos movimentarmos. Esse é o caráter da perfeição a que Jesus se refere nesse texto de Mateus. Movimento, atuação, protagonismo da criatura na edificação do reino de Deus em sua própria consciência. E esse movimento é um movimento muito específico, na direção dos braços do nosso Pai amado. Esse movimento que Joana de Ângeles irá chamar de deutropismo, gravitar, orbitar em torno e em direção a Deus. Esse movimento é que o Cristo nos exorta, sede perfeitos. E aí nós lembramos também desse caráter da lei de progresso, essa lei que nos impulsiona, desse movimento que nós somos convidados a fazer em direção a Deus, que é o caráter de solidariedade, de cooperação e colaboração. Porque a lei divina ela é mais que um processo de construção individual, é sim, né, a conquista ela é de mérito do espírito singular que somos, mas ela se dá no coletivo. Razão pelo que as leis divinas elas se interconectam umas às outras, elas dialogam entre si. E a lei do progresso só é possível graças à lei de sociedade, ao convívio uns com os outros. O que seria de nós sem aqueles que nos precederam à marcha evolutiva e que hoje funcionam como faróis, nos indicando a direção? Jesus está justamente nessa posição daquele que, tendo peregrinado pelo deserto existencial e obtido êxito em sua caminhada, hoje deixou-nos pegadas luminosas pelo caminho para iluminar a nossa caminhada pelo deserto da vida em direção a Deus. Isso ressalta para nós um caráter de solidariedade. Esse caráter daqueles que já estão mais adiantados voltarem-se para trás e estenderem a mão para aqueles que estamos na retaguarda. Ao passo que somos também convidados a repetir esse gesto com aqueles outros que talvez estejam um pouco mais atrasados, ou talvez um pouco mais estagiando em momentos iniciais do seu processo evolutivo. O que seria de nós sem tantas outras figuras luminosas como Jesus, abaixo do Cristo, talvez, em nível evolutivo, mas que, igual a ele, também colaboram para iluminar o nosso caminho? Como ignorarmos a influência de um Paulo de Tarso em nossas vidas? Aquele que foi um dos grandes exemplos de transformação moral do Evangelho, nos dando testemunho vivo do que é capaz a criatura a partir de um encontro com Jesus, como ele mesmo nos dirá quando ele escreve lá a Coríntios 2, a criatura que se encontra com Jesus
nova criatura é. Nova criatura é. Já não mais há espaço ali para as condições, para as coisas velhas, porque novas coisas surgem a partir desse encontro com o Cristo. Como ignorarmos a influência de uma Maria Madalena em nossas vidas? Aquela que da endemoniada mulher, depois de um encontro com Jesus, torna-se discípula fiel do Cristo, torna-se uma carta viva da mensagem de Jesus para o mundo. Como Humberto Campos irá nos dizer, lá no livro Boa Nova, qual filósofo do mundo, qual sábio do mundo trouxe à humanidade tamanha notícia como Maria Madalena quando ela nos diz, ele vive. Qual sábio do mundo, qual filósofo foi capaz de trazer à Terra uma boa notícia como a que Maria Madalena nos diz quando ela fala, a morte nada é, nosso Mestre está vivo e é presente conosco. Como ignorarmos a mensagem que esses espíritos luminares, como Joana de Cusa, Joana de Ângeles atualmente, Emmanuel, essas almas que, numa espécie de sinfonia do alto, trazem-nos as melodias do Evangelho de Jesus de forma compreensível, e quando nos permitimos abrir as janelas da nossa consciência para que essas luzes do alto iluminem a nossa alma, aí então nós conseguimos entender o que é ser tocado por Jesus. Como Paulo de Tarso disse, não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Nesse movimento de ser perfeito, nós abrimos então as janelas dos nossos corações para, sendo tocado por essas luzes do alto, talvez assim nos preenchermos do combustível de que necessitamos para, nos movimentando ao encontro de Deus, permitirmos que o Cristo também encontre brechas em nossos corações e se manifeste através de nós, sendo através de nós também, ou fazendo através de nós também, um clarão para todos aqueles que estão ao nosso derredor, iluminando o caminho. É nesse capítulo 5 também que Mateus nos diz, vós sois aos discípulos, vós sois luz do mundo e sal da terra. E aí, ipsis literis, a fala de Jesus é, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ser bom espírita é ser cristão, razão pela qual Kardec começa exatamente com essas palavras do texto. O espiritismo bem compreendido e bem sentido conduz aos caracteres citados, conectando no início dos bons espíritas o texto anterior, o homem de bem, que representa para nós uma espécie de síntese da vivência do Evangelho de Jesus. E ali, então, ao fazer esse movimento, ele nos aponta que tornarmos-nos bons espíritas é tornarmos-nos homens de bem. E mais que isso, ele continua e nos diz, o bom espírita e o bom cristão são uma só e a mesma coisa. Nos dizendo que aquele ser de perfeitos que Jesus nos conclama lá no início do capítulo significa sermos cristãos, perseguir a Jesus, seguir ao Cristo. O que é ser cristão se não isso? Nos movimentarmos pelo Cristo, por Cristo e em direção ao Cristo, em direção a esse Cristo que existe em nós. Nesse movimento em que fazemos de vasculhar a nossa própria alma, em busca de encontrarmos-nos a nós mesmos e nesse autoencontro encontrarmos a Jesus. É também no capítulo 5 que o Cristo nos aponta algo essencial a respeito de os bons espíritas. No capítulo 5 de Mateus, ele nos diz no verso 20, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não exceder, repito, em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E conectada a essa fala do Cristo, nós destacamos novamente, como foi lido, o que ele nos registra no capítulo, ou no verso 47 desse mesmo capítulo 5.
E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Jesus nos aponta aí, então, que ser cristão é transcender a nossa condição de humanidade, é fazer mais do que o mundo nos convida a fazer. E é exatamente isso que Kardec nos diz acerca dos bons espíritas. O bom espírita, lendo exatamente como o codificador nos registra, peço licença para isso, aquele que pode com razão ser qualificado como verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. E aí lembramos de Paulo dizendo: de vós, ó amados, lá em Hebreus, nós esperamos coisas melhores. Ser bom espírita é, como Joana de Ângeles nos convida, né? Transcender, é nos humanizarmos, mas transcender a condição humana para nos espiritizarmos. E nesse sentido é preciso que a criatura, ao encontro com o Cristo, torne-se nova criatura. Renove-se intimamente e construa em si condições de tornar-se também exemplo vivo das mensagens do Cristo, para que a divulgação do Evangelho seja feita como o humilde de Assis nos convida a fazer. Pregar sempre o Evangelho, mas quando necessário usar palavras, através da exemplificação, para que essa luz possa brilhar diante dos homens, para que eles vejam então as boas obras e glorifiquem a Deus. E nesse sentido, tornar-se um bom espírita é sim munirmos ou juntarmos toda a nossa energia para que consigamos nos esforçar para domar as nossas más inclinações, como Kardec também nos diz. O bom espírito é aquele que se esforça por sua transformação moral, mas é reconhecido pela transformação que efetiva em si mesmo. Então, é preciso que não nos contentemos, que não nos paralisemos diante das montanhas morais que somos convidados a superar de nossa própria alma. Nesse ponto, convém lembrarmos de Jesus nos destacando o poder da fé. A fé que transporta, a fé que remove montanhas, essas montanhas morais, os nossos vícios, as nossas paixões, o nosso egoísmo e o nosso orgulho, a nossa vaidade, a que somos convidados a superar. Porque a partir de um encontro com Jesus, nós somos convidados a tornar verdadeira aquela assertiva registrada por Paulo. Nova criatura é. É preciso nos renovarmos. Certos de que, como os Espíritos nos esclarecem, com ao mesmo tempo amorosidade, mas também com uma provocação que nos gera uma inquietação para sairmos da repetição, sairmos da mesmice, sairmos das justificativas e da lamentação a que nos entregamos para justificarmos a nossa permanência no estágio em que estamos. É preciso transcender, é preciso avançar, é preciso se movimentar em direção a Jesus. E nesse sentido convém lembrar aquilo que Leon Denis irá nos registrar de forma tão bela: o poder da fé, o poder da vontade, a certeza de que aquilo que nós queremos pode tornar-se realidade, mas que esse querer esteja direcionado a conquistas morais, a conquistas valiosas, a conquistas imorredoras, imperecíveis, a tornar a luz do Evangelho de Jesus uma permanente em nossa vida, uma torrente a jorrar dos nossos corações em direção a todos aqueles que estão junto de nós. O convite de Jesus é para que nos tornemos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial, para que nos tornemos os bons espíritas, mas certos de que nesse processo, nesse movimento que por vezes, nessa ânsia e nessa necessidade de transpormos montanhas, atravessaremos em nossa própria alma vales da sombra e da morte, tenhamos a certeza de que essa travessia pode ser feita com segurança, na companhia desse Cristo amoroso que nos tutela a existência, desse bom pastor, como nos registra lá João, que nos ama, que é humilde e manso de coração e que está disposto e disponível a zelar, a nos conduzir, a estar ao nosso lado nessa travessia pelo deserto da vida. O nosso desejo, então, e a nossa oração é para que nós encontremos em Jesus a nossa maior aspiração, que possamos, como ele nos diz também em João, ouvindo a sua voz, segui-lo, certos de que as ovelhas de meu Pai, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz e seguem-me, para que assim
tornando-nos novas criaturas, bons espíritas, possamos atender aquilo que Emmanuel nos diz. Eu não lembro, não me recordo agora a referência, mas ele diz, né, que na atualidade, nos dias de hoje, né, nós somos, é imprescindível, nós somos convidados a trazer calor às cátedras frias e alma às obras de alvenaria. Atingimos um momento no nosso trajeto evolutivo, especialmente esse momento ímpar e valioso que a Terra passa agora, nestes dias atuais. Nós atingimos aquele instante em que Kardec nos diz que já não é mais apenas de desenvolver o intelecto de que necessitamos, mas, sobretudo, de vivenciar, de elevarmos à altura dos sentimentos a mensagem do Cristo e convertê-la em atitudes práticas no bem. É sim necessário saber, mas para além de saber, é preciso saber fazer. É essencial conhecermos, mas é ainda mais importante que, para além de conhecer, compreendamos. Que, para além de parecer, consigamos ser, de fato, bons espíritas, cristãos. E é com esse desejo que nós encerramos, gratos aos irmãos pela companhia, pela atenção, pela paciência, pela indulgência. Pedimos desculpas por nossas falhas, por nossas limitações, mas registramos e reafirmamos o nosso desejo sincero de que Jesus seja um farol de luz na existência de cada um de nós e que, tendo os nossos passos iluminados pelo Mestre, possamos sentir que a cada dia, como Emmanuel nos convida, estamos nos aproximando de Deus, palmo a palmo. Que o Cristo nos ilumine a todos e que Deus nos abençoe. Muita paz.